Alguma vez uma afirmacal o deixou sem recal? Algo que você sabe ser real, mas que todos ao seu redor descartam? A realidade é que qualquer indivíduo tem potencial para acumular riqueza. Não se trata de um enriquecimento instantâneo ou mágico, mas de um princípio validado por séculos de experiência humana. A prosperidade não surge por acaso. Ela é resultado de um sistema, uma lógica que funciona independentemente de quem a aplica, onde ou quando ponto a questão essencial é: você deseja compreender esse sistema ou prefere continuar acreditando que há riqueza e privilégio de poucos? Há uma verdade incomoda nisso. A maioria não alcança a prosperidade não por falta de recursos, oportunidades ou sorte, mas por acreditar em uma ilusão. Uma crença tal arraigada que age como uma corrente invisível, aprisionando a mente em limita coisas autoimpostas. Desde a infância, fomos expostos a ideias que moldaram nossa percepção. Frases como dinheiro não traz felicidade ou pessoas honestas vivem na simplicidade foram repetidas até se tornarem verdades absolutas. Crescemos observando indivíduos trabalhadores que, apesar do esforço, permaneciam na escassez. Internalizamos a ideia de que envelhecer significa resigna cal, que sucesso exige sacrifícios extremos e que riqueza está associada à desonestidade. Para muitos, os bem-sucedidos são vistos com desconfiança. Mas e se tudo isso fosse uma distorção da realidade? Um exemplo concreto ilustra essa possibilidade. Meu avô materno, Rosenberg, chegou ao Brasil em 1925 com apenas 2 moedas no bolso. Falava um português imitado e ouvia constantemente que sua situação não mudaria. Você nunca sairá da pobreza, diziam. Judeus não prosperam aqui, afirmavam. Este país é feito para espertos, e você é honesto demais. Contudo, em uma década, ele já possuía 3 lojas de tecidos no Bom Retiro. 20 anos depois, administrava uma rede de estabelecimentos. 40 anos mais tarde, havia construído um patrimônio capaz de sustentar Giracóis. E tudo isso sem abrir mão de seus princípios. Qual foi a diferença? Como um imigrante sem recursos, contatos ou formação acadêmica conseguiu o que muitos nascidos aqui não alcançam? A resposta está em um ensinamento do Talmud, texto sagrado do judaísmo. A pobreza não te acolheu, a riqueza sim, mas ela só te receberá se você estiver preparado. Preparacal, nesse contexto, não significa ansiedade, mas disposical. Significa adotar uma mentalidade específica, um conjunto de regras. Antes de explorar esse código, é necessário entender como a mente processa informações. A neurociência explica o conceito de sistema ativador reticular, ou RAS. Essa estrutura cerebral filtra a realidade ao nosso redor. A cada segundo, somos bombardeados por milhões de estímulos, cores, sons, cheiros, mas o cérebro só consegue processar cerca de 40. O RAS decide o que ignorar e o que destacar. O que determina essa seleção? Suas crenças. Se você acredita que riqueza e para poucos, seu cérebro descartará evidências contrárias e se concentrará em historias de fracasso, e como um filtro que só permite a passagem do que confirma suas convicções. Na tradição judaica, existe o conceito de lashon hara, ou linguagem do mal. Não se trata apenas de fofocas, mas de qualquer fala que não constrói, que não impulsiona para frente. Frases como não tenho dinheiro, sou pobre ou isso não, e para mim são exemplos disso. Quando repetidas, essas afirmações não são apenas expressões de um sentimento, elas se tornam programas mentais. O cérebro, incapaz de distinguir entre realidade e repetical, cria redes neurais que reforçam essas ideias. Esse mecanismo é conhecido como viés de confirmação, um dos maiores obstáculos à prosperidade. Estudos mostram que 93% das pessoas que repetem diariamente não tenho dinheiro permanecem nessa condição, não por falta de oportunidades, mas porque construíram um filtro mental que as impede de enxergá-las. Imagine uma porta de ouro surgindo à sua frente, mas seus olhos, treinados para ver apenas escassez, não a percebem. E exatamente isso que acontece. Como reverter esse padrão? Um caso real demonstra essa transformação. Mariana e Felipe, um casal de São Paulo, viviam com uma renda conjunta de R$ 3.500. Ela, psicóloga, ele, encanador. Moravam em um bairro periférico, pagavam aluguel e faziam contas rigorosas para fechar o mês. A herança familiar era pobreza, pais, avós e bisavós sempre viveram com dificuldades. Certo dia, Mariana leu sobre neuroplasticidade e descobriu que o cérebro funciona como um músculo. Quanto mais um pensamento é exercitado, mais forte ele se torna. E o mais importante, é possível escolher quais pensamentos cultivar. Ela propôs um experimento a Felipe. Durante 40 dias, ao acordar, antes de qualquer outra atividade, ele deveria dizer uma frase simples: hoje vou gerar valor para alguém e serei recompensado por isso. Não era uma afirmação grandiosa, mas uma constatação prática. Nos primeiros 15 dias, nada mudou. A renda permanecia a mesma, os problemas persistiam. Contudo, algo sutil começou a ocorrer.
Pessoas surgiram em seu caminho. Um amigo ligou perguntando se Felipe fazia concertos residenciais. Havia um cliente em busca de alguém confiável. Ele aceitou o serviço e recebeu R$ 180. Nada extraordinário, mas aquele cliente indicou dois conhecidos. Esses dois, por sua vez, pessoa indica a abundância passa por essas esferas, mas a maioria se concentra apenas na mais baixa. Malculto o reino material. O erro não está em buscar o dinheiro, mas em acreditar que ele e o fim, e não um meio. Cecília, por exemplo, poderia ter parado nos R$ 6.000. Muitos param. Acham que dobrar a renda já é suficiente, que o esforço extra não vale a pena. Mas a verdade é que a abundância não tem limites quando se compreende que ela é um fluxo, não um destino. Após um ano, ela percebeu que sua consultoria de estilo poderia ir além da loja. Mulheres que a procuravam não queriam apenas roupas, queriam se sentir seguras, confiantes, vistas. Então, ela começou a gravar vídeos curtos nas redes sociais, dando dicas de combinar cores e autoconfiança. Não era um plano grandioso, apenas uma extensão natural do que já fazia. Em 3 meses, os vídeos alcançaram milhares de visualizações. Algumas seguidoras perguntavam se ela fazia atendimentos online. Outras queriam saber onde comprar as peças que ela recomendava. Foi então que Cecília entendeu que sua loja não era mais o único canal. Ela criou um perfil profissional, ofereceu consultorias virtuais e, em pouco tempo, passou a receber pedidos de todo o país. Que antes era um salário fixo de R$ 6.000 se transformou em uma renda variável que, em alguns meses, ultrapassava 10.000. Detalhe, porém, não estava no dinheiro em si, mas na forma como ela passou a enxergar sua própria capacidade. Antes, via-se como uma vendedora de roupas em uma loja modesta. Depois, tornou-se uma especialista em estilo, alguém que ajudava mulheres a se sentirem melhores consigo mesmas. Essa mudança de perspectiva foi o que realmente abriu as portas. Não foi sorte, nem um curso caro, nem um golpe de sorte. Foi a compreensão de que o valor que ela oferecia não tinha limites, desde que ela estivesse disposta a expandi-lo. Na tradical judaica, há um conceito chamado Tikkun Olam, que significa reparar o mundo. Não se trata apenas de fazer caridade, mas de entender que cada cal individual contribui para um todo maior. Quando Cecília passou a ver seu trabalho como uma forma de empoderar mulheres, ela não estava apenas vendendo roupas, estava participando desse reparo. E o universo, por sua vez, respondeu a esse ao ponto. O mesmo princípio se aplica a qualquer área. Um professor que deixa de ver sua profissão como um emprego e passa a enxergá-la como uma missão de transformar vidas atrai mais alunos, mais oportunidades, mais reconhecimento. Um médico que trata seus pacientes não como números, mas como pessoas em busca de cura, vi sua pinica crescer sem precisar de publicidade agressiva. A diferença não está no que se faz, mas em como se faz. Há, no entanto, um obstáculo comum, a crença de que a abundância é escassa. Muitos pensam que, para alguém ganhar, outro precisa perder. Essa mentalidade limita o crescimento porque cria competição desnecessária. A realidade é que a abundância é infinita. Quando uma pessoa prospera, ela não tira de ninguém. Pelo contrário, ela cria mais oportunidades para os outros. Cecília não tirou clientes de outras vendedoras. Ela criou um novo mercado para todas. O último passo, e talvez o mais importante, e a consistência. Não basta mudar a mentalidade uma vez e esperar resultados permanentes. A abundância exige manutenção, assim como um jardim precisa de rega constante. Cecília poderia ter parado nos vídeos ou nas consultorias online, mas continuou buscando formas de agregar mais valor. Quando percebeu que suas seguidoras queriam dicas práticas, lançou um e-book com combinações de roupas. Quando notou que muitas não tinham tempo para ir às lojas, criou parcerias com marcas para oferecer descontos exclusivos. Que ela descobriu, sem perceber, foi o ciclo da abundância: dar, receber, dar novamente. Quanto mais valor oferecia, mais oportunidades surgiam. Quanto mais oportunidades surgiam, mais ela podia oferecer. Não era um círculo vicioso, mas virtuoso. Esse ciclo não depende de circunstâncias externas, mas de uma escolha interna. A escolha de acreditar que há sempre mais a ser criado. A história de Cecília, assim como a de Felipe e Mariana, não e sobre fórmulas mágicas. E sobre entender que a riqueza começa na mente, mas se concretiza nas ações. Não e sobre esperar que as coisas mudem, mas sobre ser a mudança. E, acima de tudo, e sobre perceber que a abundância não é um privilégio de poucos, mas uma possibilidade para todos que estiverem dispostos a cultivá-la. Você deixa de aceitar migalhas e passa a exigir o que é seu por direito. A crença no merecimento não e sobre a arrogância, mas sobre reconhecer o próprio valor. Quando uma pessoa diz eu mereço,
ela não está afirmando superioridade, mas sim estabelecendo um padrão mínimo para si mesma. A dificuldade em adotar essa palavra está enraizada em padrões culturais e educacionais que associam humildade a autodepreciação. No entanto, humildade verdadeira não é negar as próprias capacidades, mas sim reconhecê-las sem menosprezar os outros. A ideia de que o sucesso é reservado apenas a alguns e uma construção social que serve para manter estruturas de poder, não uma verdade universal. O exercício das três palavras, ainda não, eu e mereco. Não se trata de mero otimismo ou pensamento positivo. Trata-se de reprogramar padrões mentais que limitam a cal. Quando alguém substitui não consigo por ainda não, está sinalizando ao cérebro que a situação é temporária e passível de mudança. Quando troca o sistema por eu, assume o controle sobre suas escolhas. E quando afirma eu mereco, está validando sua própria existência como digna de prosperidade. Essa transformação não ocorre da noite para o dia. Requer prática constante, pois as crenças antigas não desaparecem apenas por serem identificadas. Elas precisam ser substituídas por novas narrativas, repetidas até se tornarem automáticas. Cada vez que uma pessoa escolhe dizer ainda não em vez de não consigo, está fortalecendo um novo caminho neural. Cada vez que assume responsabilidade em vez de culpar fatores externos, está retomando o poder sobre sua vida. E cada vez que afirma seu merecimento, está quebrando ciclos de escassez internalizados. O caso de Roberto ilustra como uma única mudança de perspectiva pode alterar trajetórias inteiras. Sua história não é sobre sorte ou circunstâncias favoráveis, mas sobre a capacidade de reconhecer e desativar um bloqueio interno. Quando ele deixou de associar sucesso à maldade, abriu espaço para uma nova realidade. Isso não significa que todos os desafios desapareceram, mas sim que ele passou a enfrentá-los com uma mentalidade diferente. A abundância não é um destino reservado a poucos, mas uma consequência de escolhas internas. Não se trata de esperar que as condições externas melhorem, mas de agir a partir de uma nova compreensão de si mesmo. Quando uma pessoa entende que sua realidade é moldada por suas crenças e palavras, ela deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna arquiteta de seu próprio futuro. E nesse ponto que a verdadeira transformação como é que eu posso dar e ainda sobrar. Está dizendo que confia no fluxo da abundância. E quando você confia, o universo responde com mais oportunidades, mais recursos, mais fluidez. O dízimo não e uma obrigação religiosa, mas um treinamento psicológico e um exercício de desapego que reprograma a mente para operar a partir da generosidade, não da carência. Quando uma pessoa doa uma parte de seus ganhos, ela quebra o ciclo do medo e reforça a crença de que sempre haverá o suficiente. Não se trata de quantidade, mas de intenção. Mesmo valores modestos, quando dados com propósito, geram um impacto profundo na mentalidade. A prática também cria um efeito cascata. Ao contribuir, a pessoa se conecta a uma rede de reciprocidade, onde o ato de dar atrai mais razões para receber. Não é uma troca direta, mas uma expansão da capacidade de perceber oportunidades. Quem doa com frequência passa a enxergar o mundo como um lugar de possibilidades, não de limitações. Além disso, o dízimo funciona como um lembrete constante de que o dinheiro é um meio, não um fim. Quando alguém separa uma porcentagem para ajudar outros, reforça que sua relação com o dinheiro não é de acumulação, mas de circulação. Essa mentalidade atrai situações em que o dinheiro flui com mais facilidade, pois a pessoa deixa de bloquear seu próprio caminho com a ansiedade da escassez. Há ainda um aspecto menos óbvio. O dízimo fortalece a autoestima. Ao contribuir, a pessoa reconhece que tem algo a oferecer, mesmo que seja pouco. Esse reconhecimento alimenta a confiança de que é capaz de gerar mais, de que sua presença no mundo tem valor. E quando alguém se vê como alguém que pode fazer a diferença, as portas começam a se abrir. O princípio não se limita ao dinheiro. Pode ser aplicado ao tempo, ao conhecimento ou a qualquer recurso que se tenha em abundância. O importante é a disposição de compartilhar, de confiar no processo e de se posicionar como alguém que não apenas recebe, mas também contribui. Essa postura transforma a relação com a própria vida, pois deixa de ser uma luta pela sobrevivência e se torna uma jornada de expansão. Quando combinado com os exercícios anteriores, o dízimo completa o ciclo da transformação. A afirmação diária reprograma a mente, a verbalização dos medos e verdades fortalece a autenticidade e o ato de doar consolida nova identidade. Juntos, esses elementos criam uma base sólida para uma realidade alinhada com a abundância, não como um acaso, mas como consequência de escolhas. Conscientes a cal concreta que materializa essa nova mentalidade. O passo final consiste em assumir um compromisso público com a abundância. Isso não significa divulgar valores ou detalhes pessoais, mas sim compartilhar, de forma genuína, a decisão de viver sob essa perspectiva. Pode ser um relato breve em redes sociais, uma conversa com alguém próximo ou até mesmo um gesto simbólico,
como assinar um documento pessoal reafirmando o propósito. O objetivo não é buscar validação externa, mas sim fortalecer internamente a nova identidade. Ao tornar essa escolha visível, mesmo que apenas para si mesmo, cria-se um ponto de não retorno. A mente passa a operar sob a lógica de que a decisão foi tomada e não há espaço para retrocessos. Esse ato funciona como um catalisador, acelerando a transição entre a teoria e a prática. Há um princípio psicológico por trás disso. Quando declaramos algo em voz alta ou por escrito, aumentamos significativamente as chances de cumpri-lo. Não se trata de mágica, mas de um mecanismo de responsabilização. A mente humana tende a alinhar a coisa com palavras, especialmente quando essas palavras são registradas de forma tangível. Esse compromisso também serve como um lembrete constante. Nos momentos de dúvida ou medo, ele atua como um farol, reorientando o foco para o que foi estabelecido. Não e sobre ignorar as dificuldades, mas sobre reconhecê-las sem permitir que ditem o rumo. O impacto dessa prática vai além do indivíduo. Ao adotar uma postura de abundância, mesmo que inicialmente apenas como um exercício interno, cria-se um efeito domínio. As pessoas ao redor começam a perceber uma mudança sutil, mas consistente na forma de agir e pensar. Isso pode inspirar questionamentos, reflexões e, eventualmente, transformar coisas em outras vidas. Esse é o ponto em que a teoria se funde com a realidade. Não se trata mais de conceitos abstratos, mas de uma nova maneira de existir. A abundância deixa de ser uma ideia distante e se torna um estado de ser acessível a qualquer momento. O processo não termina aqui. Na verdade, ele apenas se inicia. Os exercícios anteriores, afirmações, verbalização de medos, doacal, eram preparativos. Agora, com essa última etapa, a jornada se consolida. A partir daqui, cada escolha, cada decisão, cada interação passa a ser filtrada por essa nova lente. Não há garantias de resultados imediatos ou lineares. A vida continua apresentando desafios, incertezas e obstáculos. A diferença está na forma como esses elementos são encarados. O que antes poderia ser visto como uma ameaça agora e percebido como uma oportunidade de crescimento. Esse e o cerne da transformação. Não há ausência de dificuldades, mas a capacidade de navegar por elas com uma mentalidade diferente. A riqueza, nesse contexto, não se limita ao acúmulo de recursos, mas à expansão da consciência e à ampliação do impacto. Convite, portanto, e para que essa mudança não seja apenas um experimento temporário, mas uma nova forma de viver, não como uma meta a ser alcançada, mas como um caminho a ser percorrido. Um caminho que não tem um destino final, mas que se renova a cada passo. A decisão de agir, mesmo diante de incertezas, representa um passo além das limitações autoimpostas. Pode ser o contato com alguém cuja parceria ou orientação se deseja, a oferta de uma contribuição genuína sem expectativa de retorno, ou o aprendizado de uma nova habilidade que amplie as possibilidades. Também pode ser a negociação de algo postergado, um ajuste salarial, um acordo comercial ou um projeto adiado. O ato em si, por menor que seja, sinaliza uma disposição para avançar. A coragem, nesse contexto, não se confunde com a ausência de medo, mas com a capacidade de prosseguir apesar dele. O desconforto, o tremor nas mãos ou a voz hesitante não invalidam a cal, pelo contrário, reforçam sua importância. Cada passo dado nessas condições reconfigura a percepção de si mesmo. A identidade se transforma gradualmente, de alguém que se via limitado para alguém que reconhece seu potencial em construir. Um conceito central nesse processo e o de Kavana, termo que remete à intenção consciente por trás de cada ato. Na tradição judaica, a qualidade da cal está diretamente ligada à clareza do propósito. Quando uma iniciativa, movida pelo desejo de criar valor, servir ou construir, seu impacto se multiplica. Não se trata apenas de executar, mas de alinhar cada movimento com uma visão maior. Um exemplo concreto ilustra essa dinâmica. 2 empreendedores iniciaram um negócio modesto com recursos mínimos, produzindo pás artesanais para um único cliente. O diferencial não estava na escala inicial, mas na forma como conduziam o trabalho. Cada produto era tratado como uma oportunidade de excelência, cada interação como um momento de serviço. Com o tempo, o negócio cresceu, expandiu-se para múltiplas unidades e, anos depois, foi vendido por um valor que garantiu segurança financeira. O segredo não foi a busca por enriquecimento rápido, mas a consistência em fazer bem feito, com propósito. A questão fundamental, no entanto, transcende o acúmulo de recursos. Trata-se de responder a uma pergunta essencial:
O potencial individual foi plenamente utilizado? A riqueza verdadeira não se mede apenas em números, mas na capacidade de se tornar a versão mais completa de si mesmo. Quando as coisas são guiadas por essa consciência, os resultados surgem como consequência natural. O início desse processo não exige grandes transformações imediatas. Pequenos passos, repetidos com consistência, são suficientes para gerar mudanças significativas. Em 72 horas, já é possível perceber uma diferença na mentalidade. Em 40 dias, novos padrões se estabelecem. Em 6 meses, a trajetória se torna visivelmente distinta. E, ao olhar para trás após um ano, a percepção de quem se era antes se altera por completo. A programação mental anterior, baseada em escassez e limitações, não e permanente. Ao adotar uma nova perspectiva, o que antes parecia inalcançável passa a ser visto como possível. O código para essa transformação não é um segredo reservado a poucos, mas uma abordagem acessível a quem decide aplicá-lo. O caminho está aberto, cabe a cada um dar o primeiro passo.